Dia, Dia. todo mundo bem aí? Estão me ouvindo? Bom dia, bom dia. Avante. Maravilha, bom dia, Wellington, Rodrigo, Ricardo, Marina, Marcelo, Leila, Gessermon, Grace, Gustavo, Andréia, Davidson, Humberto, Cazu. Prazer estar aqui com vocês. Gente, hoje eu queria falar com vocês sobre talvez a parábola mais conhecida, se não a mais, mas uma das mais. E aqui eu considero mais rica em termos de ensinamento e lições e interpretações para a gente. A gente vai falar da parábola do filho pródigo, ou da parábola dos dois filhos, que está lá em Lucas 15, a partir do versículo 11, para quem quiser acompanhar. Mas eu vou pedir para vocês uma coisa que eu sei que é meio impossível, que é você que já ouviu e conhece essa parábola tentar se despir das interpretações que você tem aí na sua cabeça. E eu quero trazer alguns contextos antes de a gente tratar dessa parábola. O primeiro deles é que a gente está aqui em Lucas 15 e a gente sabe que a Bíblia, e principalmente essas mensagens de Cristo, elas têm um contexto, né? Então, apesar da parábola começar no verso 11, o contexto todo do que está acontecendo está desde o verso primeiro, né, do capítulo 15 de Lucas. Então, o contexto aqui, que está descrito literalmente, isso às vezes não acontece, mas aqui está descrito literalmente, é: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, ouvir a Cristo. Tá? Então, digamos assim, os renegados da sociedade, os publicanos e pecadores, estavam se reunindo para ouvir Cristo. E os fariseus, verso 2, e os fariseus, ou mais os fariseus e os mestres da lei, o criticaram. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então, esse é o contexto. E, para responder a essa crítica que os fariseus estavam fazendo a ele, de que ele estava recebendo e comendo, que era algo sagrado, né? Então, estava fazendo com que Cristo, na visão deles, ficasse impuro por comer com pecadores. Então, Jesus conta três parábolas. A gente vai falar mais especificamente da parábola do filho pródigo, mas essas três parábolas vêm em sequência para responder o mesmo questionamento. E, óbvio, com muito mais lições. Mas as duas primeiras elas são rápidas, todos conhecem também. A primeira delas é que vai falar que um pastor de ovelha tinha 100 ovelhas, perde uma, ele larga todas as outras e vai atrás daquela ovelha perdida. E quando ele chega e acha aquela ovelha perdida, ele coloca nos ombros alegremente, verso 5, coloca alegremente sobre os ombros, vai para casa, reúne os amigos e faz uma festa, pois encontrou a ovelha perdida. E aí Jesus conclui essa parábola. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E ele segue com a segunda parábola da dracma perdida. Ele vai dizer que tem uma mulher, uma senhora, a gente pode interpretar que é uma espécie de dona de casa, que tinha 10 moedas, 10 dracmas, ela perde uma, ela larga tudo que está fazendo, para tudo que está fazendo, vai procurar aquela dracma, aquela moeda, acha aquela moeda, né, varre a casa, ela acha aquela moeda, reúne as amigas e festeja, porque achou aquela moeda que estava perdida. E Jesus vai concluir de novo. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí, no verso 11, ele continua. Eu quero ler a parábola toda com vocês. Você pode acompanhar aí se estiver com a sua Bíblia aberta, para que a gente relembre, como eu disse, essa uma parábola muito rica. Então eu gosto de ler para que a gente não perca nenhum detalhe e depois eu vou comentando. Depois eu volto comentando. Verso 11, Jesus continuou, eu estou usando a NVI. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai,
que era a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida? Quantos servos de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, filho, né, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho que estava morto voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E aqui vem uma das muitas lições, mas obviamente a lição principal que Jesus queria trazer para aquele povo, até dado o contexto que eu coloquei para vocês. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Ou seja, você não precisa me cobrar, você não precisa pedir um novilho gordo. Você já está desfrutando de tudo isso. Mas nós, ele inclui o filho, né? Nós, o filho e o servo, tínhamos que comemorar e alegrar-nos porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então, qual que é o contexto da época aqui? Depois eu trago para os nossos dias. O contexto da época é a gente está vivendo, a gente está aqui no povo hebreu, o povo escolhido, né, por Deus, e a gente está vivendo na época dos fariseus, que eram aqueles religiosos extremamente rigorosos com a lei, extremamente rigorosos em viver aqueles 613 comandos que os judeus tinham, não só os 10 mandamentos, e faziam questão de seguir aquilo à risca e principalmente de cobrar e apontar o dedo daqueles que não seguiam aquilo à risca, apontá-los como pecadores, como publicanos, como o verso 1 traz aqui. E o verso 2 diz, né, que eles criticam Jesus justamente por andar com aquelas pessoas. Então, a mensagem geral que essa parábola vai trazer para a gente, depois eu entro em mensagens específicas, é que para aquele povo, todos eles eram escolhidos. Mas houve um povo, na parábola aqui, uma parte daquele povo, o filho mais jovem, que pediu para aproveitar a vida e decidiu se afastar do pai,
E essa parábola é chamada muitas vezes de parábola do filho pródigo, por conta do filho que pede metade da sua herança e se afasta, mas depois volta e se arrepende, e daí vem a comemoração das três parábolas. E é por isso que Jesus está tomando refeição com aqueles pecadores, porque eles estão voltando para o Pai. Mas o nome dessa parábola não devia ser parábola do filho pródigo, como o único que está errado é o filho pródigo. O filho mais velho, aquele que fica, também está cometendo equívocos. E o filho mais velho aqui é uma ilustração muito clara dos fariseus, que estão criticando o pai, né, porque está recebendo e festejando e tomando uma refeição com aquele filho pecador. E ele vai dizer ao filho mais velho, aos fariseus: vocês têm tudo, vocês têm a palavra, vocês têm a presença do Pai, vocês têm, na linguagem da época, né, a lei e os profetas. Mas vocês não estão aproveitando o que está à disposição de vocês e ainda estão me criticando porque eu estou comemorando porque alguns filhos meus se arrependeram e vieram até mim. Né? Essa é a mensagem geral dessa parábola, mas eu queria trazer alguns pontos específicos também, como eu disse, a palavra é muito rica. Eu queria trazer alguns pontos específicos para a gente refletir. Né? O primeiro deles, a gente vai voltar ali para o verso 16, para o verso 15. Houve uma grande fome naquela região onde o filho pródigo estava. Ele começou a passar necessidade, começou a passar fome, e ele desejava encher o estômago com vagem de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Aqui tem um contexto muito importante da época, né? Os porcos eram considerados animais imundos. E esse filho, ele estava passando por tanta necessidade, mas tanta necessidade longe do pai, que ele se dispôs, inclusive, a cuidar dos porcos, mas não só isso, a comer a mesma comida que os porcos comiam, que era o serviço dele dar aos porcos. Mas nem isso as pessoas davam. Ou seja, o que a parábola quer dizer? Esse filho que se afastou do pai estava longe, estava no fundo do poço. Ele foi tão longe, ele foi tão arrogante, ele foi tão distante, ele se distanciou tanto que ele foi ao fundo do poço. Foi morar, foi comer, foi passar fome com animais imundos. E a palavra seguinte, que vem no verso 17, é caindo em si, ou seja, ele vai lá naquela história, né? O fundo do poço tem mola. Ele vai no fundo do poço e aí, e somente aí, ele cai em si e se arrepende. E eu digo para nós todos que a gente não precisa chegar ao fundo do poço para se reaproximar de Cristo. Muitos de nós, eu acho que todos nós aqui, né, temos conhecimento da palavra, somos cristãos, ou somos simpatizantes, ou fomos cristãos e nos desviamos, como o filho pródigo, estamos retornando ao Pai. Lembrem, ele estava com o Pai e se afasta. Talvez algum de nós aqui já tivemos mais próximos do Pai e por uma razão ou outra a gente decidiu se afastar. Mas o que ele fala? O que acontece com ele? Ele cai em si. Ele fala, ele cai em si e no verso 18 ele diz para si mesmo: me porei a caminho e voltarei ao meu pai arrependido, porque ele pensa: vou dizer ao meu pai, pai, pequei contra o céu e contra a terra e não sou mais digno de ser chamado filho teu. E aqui está um ponto central que a gente vai tratar ao final. Ele diz: eu não sou mais digno de ser chamado filho teu, trata-me como um dos teus empregados. E ele toma uma atitude. Ele cai em si, pensa, eu vou voltar, e ele toma uma atitude. Ele se levanta e caminha de volta para o Pai. E aí a passagem mais linda da parábola, né, que diz que o pai ainda longe vê o filho, ou seja, o pai estava esperando aquele filho voltar.
O Pai está sempre esperando a gente voltar. Não foi ele que se distanciou da gente. Ele continua no mesmo lugar que a gente conhece, que é a nossa casa. A gente que toma a decisão de pedir a herança, se afastar, se distanciar. Mas quando a gente começa a fazer o caminho de volta, lá de longe ele já está enxergando. Porque o Espírito dele que ele enviou nunca abandona a gente. E lá no verso 20 ele diz, o verso 20 diz, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu, o abraçou, o beijou. O filho pede perdão, diz que ele não é mais digno de ser chamado de filho, mas o pai ignora e fala para os servos, depressa, tragam a roupa do meu filho, o anel que diz a ele que ele é meu herdeiro, a ele e toda a sociedade que ele é meu herdeiro, bote um calçado nos pés dele, porque esse é meu filho. E ele vai, pega o novilho gordo, festeja o retorno daquele filho pródigo, aquele filho pecador. E aí a gente passa a vida inteira, ou talvez boa parte da vida, depois que a gente se afasta ou quando a gente está distante, não se achando digno. Principalmente aquele que se desviou, aquele que se afastou, aquele que saiu do que se chama do primeiro amor, né, quando se converte, não tem mais a mesma intimidade, não tem mais aquelas práticas, a leitura da Bíblia recorrente. A gente começa a se sentir indigno. A gente começa a se sentir pecador, porque é isso que boa parte da sociedade, boa parte dos cristãos, como o outro filho, como os fariseus fazem. Eles começam a apontar o dedo para a gente. Eles começam a apontar o dedo com o peso do pecado. Eles começam a dizer a nós, você é pecador, você se afastou. Você não tem mais direito de viver esse banquete que só os filhos têm. Você não tem mais esse direito. E o que que o pai diz? Todos nós somos filhos, todos vocês são filhos e têm esse direito. Basta que você se arrependa e volte. A gente passa para o segundo filho. Vejam o que o segundo filho diz no verso 29. Ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com meus amigos. Existem muitos de nós que seguem ou que procuram ser cristãos, seguindo regras como se fossem escravos. A gente olha para a regra, para o ritual, como se fosse algo a ser seguido mecanicamente, a fim de atingir um objetivo, que é ter o novilho gordo, que é ter a festa. E nessa sensação, nessa arrogância de que não, eu sigo tudo à risca. Gente, eu já fiz isso por muito tempo. Eu sou um homem bom, eu sigo tudo à risca. O raciocínio que se segue quase que automático é: eu sou um homem bom, eu sigo tudo à risca, eu mereço recompensa. Ou eu mereço mais do que todos aqueles outros que são pecadores. E se você segue nessa conduta e nesse raciocínio, você passa a apontar o dedo para o outro. E você passa a não comemorar quando alguém se arrepende, principalmente quando alguém que você conhece o histórico, o trajeto, o passado. Você fala assim, mas como assim? Eu sempre segui a minha vida de uma maneira mais ou menos correta, e esse aí que teve esse passado todo agora se converteu, quer se batizar, quer participar da igreja, quer estar em comunidade conosco? De jeito nenhum. Mas a flechada no coração é, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo. Alguma tradução vai dizer, você sempre esteve comigo. E tudo o que eu tenho é seu.
Você que nunca aproveitou. Você que tinha uma mentalidade de escravo, de seguir lei, e nunca aproveitou a graça. Você nunca aproveitou da convivência que eu tenho para com você, de tudo aqui do nosso campo, da nossa fazenda, da nossa terra. Você nunca aproveitou da dádiva que é conviver comigo todo santo dia, dessa proximidade, desse relacionamento, dessa intimidade de pai para filho. Você sempre esteve comigo, mas você está mais preocupado em seguir regras como um escravo. Você tirou os olhos do que era mais importante. Você só estava preocupado com uma recompensa, com atingir o reino dos céus, seguindo mecanicamente uma regra, mas você esqueceu do hoje. Tem um outro ponto importante para a gente aqui. A gente está sempre insatisfeito com a nossa vida. Veja, o filho mais velho, ele era rico, ele tinha servos, ele tinha o pai dele próximo dele, ele tinha convivência com o pai. Mas a cabeça dele estava sempre onde? No futuro, quando eu receber a herança, quando eu tiver o novilho gordo. Quantos de nós vivemos assim? A gente está sempre vivendo no futuro e reclamando do presente. A gente nunca reconhece o que a gente tem, o que Deus já deu para a gente no hoje, porque a gente está sempre de olho no novilho gordo. Quantos de nós, eu queria que vocês fizessem essa reflexão, olha para a sua vida hoje, para a sua empresa hoje, para a sua família hoje, se você é casado, se você é solteiro, se você tem filhos, se você não tem filhos, onde você está morando, se é no Brasil, se é no exterior, se é em Brasília. Olhe para a sua vida hoje e reflita. 5 anos atrás, você não estava orando e pedindo para que Deus te desse o que você tem hoje? 3 anos atrás, 2 anos atrás, 1 ano atrás. E aí, quando você está no estágio pelo qual você orou, é sempre o próximo, é sempre o próximo. Você não consegue se satisfazer, ser grato e aproveitar a vida que você tem hoje, porque você está sempre pensando e de olho no novilho gordo que vem amanhã. E pior, às vezes nós somos invejosos, porque a gente está olhando para o novilho gordo que o outro recebeu, que o vizinho recebeu, a família do vizinho, o carro do vizinho, o emprego do vizinho, a promoção dele, a casa dele, enfim. Mas, meus amigos, para mim, a lição primordial dessa parábola que nós temos para hoje é: nem o filho pródigo mais novo, nem o filho mais velho souberam ser filhos. Nenhum deles soube ser filho. Um se afastou, não reconheceu quem era o pai e se afastou, mas ao menos ele retornou. Ao menos ele caiu em si, se arrependeu, se colocou em posição de humildade, levantou, caminhou e retornou ao pai. Mas o segundo, a parábola acaba aqui, a gente não sabe o que acontece com ele, a gente só pode imaginar. Espero que ele tenha um desfecho tão bom quanto o seu irmão mais novo. Mas o segundo também não sabia ser filho. Nos tempos de hoje, esse segundo aqui é o cristão de berço, que seria o fariseu naquela época. Nos tempos de hoje, esse filho aqui é o cristão de berço, que teve acesso à palavra, que esteve na igreja desde pequeno, que foi à escola dominical, que recebeu palavras, que recebeu profecias, que recebeu oração em suas cabeças, que estudou, mas que não soube aproveitar. E que o peso da palavra, do pecado, do inferno, do diabo, do inimigo, foi tão grande em sua vida que ele só olhava para isso. Ele era escravo da lei e se afastou da graça. Ele se esqueceu que Jesus morreu por nós na cruz e que Paulo vai dizer que nós somos co-herdeiros porque foi Cristo que nos escolheu por sua graça. E Paulo também vai dizer que a salvação advém
da graça e não das obras dos nossos braços, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém se orgulhe. Ou seja, para que ninguém diga, mas pai, eu tenho trabalhado como um escravo. Não, não é o teu trabalho. É o trabalho dele na cruz. Esquece o teu trabalho se tu segue a risca como escravo. Senão tu vai se orgulhar, tu vai se vangloriar disso. O trabalho já foi feito e permanece feito porque o sangue foi derramado. Então a mensagem aqui, meus irmãos, é: não nos esqueçamos que nós somos filhos, que Cristo já morreu por nós na cruz e que nós não devemos, obviamente, nos afastar disso de forma nenhuma, mas se estamos afastados, não deixemos o peso do pecado e do dedo do nosso irmão sobre nós, nos levantemos e voltemos ao Pai. E se nós somos esse que tivemos a oportunidade de sermos cristãos de berço ou de muito tempo, não nos esqueçamos nunca que não é sobre nós, não é sobre seguir à risca a lei, é sobre o trabalho que ele fez por nós. Desculpem aí o atraso, eu me estendi um pouquinho. Um bom dia, uma boa semana para nós. Eu vou abrir para se alguém queira falar alguma coisa, comentar alguma coisa, pedir uma oração para ser abençoado essa semana, mas quem tiver aí compromisso, horário, a gente tenta terminar às 6h30 sempre. Fique à vontade também para ir. Alguém quer comentar alguma coisa? A Andréia, na semana passada, disse que queria falar. Andréia, você está aí? Não sei se ela está aí. Se a Andréia não tiver. Tem uns coisas aqui para levar. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, minha amiga. Você quer falar? Rapidamente, que eu estou entrando já aqui para um projeto. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Na verdade, eu queria ter falado desde a semana passada, agradecer, porque eu coloquei em oração aqui duas coisas muito importantes. Uma delas era a organização de um evento. No dia que eu estive aqui, naquela ocasião, eu tinha 10 pessoas para o meu evento, e o espaço comportava 54, e é entregar a Deus, né? Tudo foi acontecendo naquela semana, eu tinha menos de 10 dias para completar, e tudo muito orgânico. A gente chegou em 72 confirmações e 66 pessoas presentes. Isso para uma pessoa que organiza evento não é tão bom, porque aí a gente às vezes perde até a excelência, né, doutor Saulo? Mas a verdade é que para o nível de consciência dos convidados, eles olham aqui e falam, uau, sala lotada, e está tudo bem. A gente entregou da melhor maneira e aquilo encheu meu coração de amor e de gratidão. Eu queria compartilhar, porque eu coloquei aqui e pedi oração. E a segunda coisa, que junto com o evento, a gente esperando 10 dias depois para algo muito especial acontecer na nossa família, que era o nascimento do meu neto, e ele resolveu nascer um dia antes do evento. Então, duas bênçãos, duas graças, e compartilhar, né, com as pessoas que caminham no mesmo caminho que a gente. Obrigada, viu? Muito bom, Andréia. Parabéns. Glória a Deus. Muito bom. Mais Amém, alguém, amém. A gente? gente tem que reconhecer e agradecer, né? É verdade. Mais alguém quer falar alguma coisa ou quer pedir orações para essa semana? Eu queria agradecer as orações da semana passada. Eu solicitei orações para uma decisão liminar, uma ação de medicamentos. A decisão ainda não saiu, mas eu acredito que o destino processual que teve até sexta-feira foi melhor até do que ter saído a liminar, porque eu acho que vai ter, com a participação do Ministério Público, a maneira com que ele se manifestou nos autos, eu acho que a tendência é a gente ter uma decisão de mérito favorável com base no caminho que o Ministério Público apontou que vai seguir. Então, estou satisfeito já com o resultado que teve na sexta-feira. E agradeço a oração de todos. Muito bom, meu amigo. Às vezes Deus age por caminhos que a gente não consegue sequer enxergar, e muitas vezes esses caminhos são melhores do que a gente imaginava, do que a gente pede. Então, tanta graça, tanta misericórdia que ele tem. Temos abençoado da semana. Antes de alguém pedir, eu quero lembrar vocês, nós teremos nosso evento presencial no dia 15 de maio. Vai ser nessa sexta, na outra sexta.
tá? Vai ser às 14 horas. Então já coloquem aí na agenda de vocês. Nosso próximo evento presencial. Já bloqueiem a agenda que quero ver vocês todos e mais muita gente lá presencialmente. Lembrem-se de convidar para esse evento, para o nosso grupo de WhatsApp, para esses devocionais, quem você quiser. Quem o seu coração falar para você é aberto. Quanto mais gente a gente conseguir atingir, melhor. Então fiquem à vontade, não só para convidar para o evento presencial, para o grupo de WhatsApp, mas para o nosso devocional também. Alguém quer ser abençoado essa semana? Então nós vamos orar essa semana por nós, pelo nosso movimento, né? Pelo próximo evento, pelo Em Cristo como um todo, já que ninguém tem um pedido específico essa semana, a gente pede aqui por todos nós enquanto movimento, tá bom? Então vamos orar para a gente começar a nossa semana. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Pai de misericórdia, a Tua misericórdia é infinita. Mesmo, Senhor, quando a gente se afasta de Ti e gasta toda a Tua herança, todos os Teus presentes, as Tuas dádivas, os Teus bens irresponsavelmente, Tu ainda estás em pé, de braços abertos, esperando o nosso retorno, sem julgamento, sem crítica, sem dedo apontado, sem nenhum juízo de valor. Tu és um Pai tão misericordioso, Senhor, que não importa o que a gente faça, não importa o pecado que a gente cometa, se a gente se arrepende e reconhece Cristo como nosso Senhor e Salvador, Tu estarás sempre de braços abertos para nos receber, como o bom pastor faz com a ovelha perdida, como a mulher fez com a dracma perdida, Tu fazes conosco, Senhor. E nós te agradecemos por isso. Pedimos que continue com a tua enorme misericórdia, com a tua infinita graça sobre nós. Mas te pedimos também, Senhor, já que reconhecemos que temos a natureza pecadora, que vá ao longo dessa semana nos guiando, nos direcionando. Manda os teus anjos à nossa frente, Senhor, abrindo as portas que tu queres que eles abram para nós, fechando as portas e os caminhos que tu não queres que a gente vá. Coloca as pessoas certas diante de nós, afasta as pessoas erradas de nós, Senhor. Nos dá bons pensamentos, boas atitudes, boas palavras, para que nós possamos seguir o teu reto caminho. Não em busca de uma recompensa, não como escravos seguindo uma lei, mas porque temos a convicção profunda e plena de que seguir o caminho que tu tens para nós é o melhor caminho possível. E de que cada vez mais caminhar para perto de ti, para um relacionamento cada vez mais íntimo contigo, não existe nada nem perto disso em nossas vidas. Senhor, abençoe a cada um de nós, abençoe a todos aqueles que fazem parte do nosso movimento, que não puderam estar aqui, abençoe os nossos familiares, abençoe os nossos empregos, nossas atividades, e abençoe a nossa semana. Que na semana que vem nós possamos estar aqui novamente, falando da tua palavra, falando do teu evangelho, rendendo graças e louvores a ti, Senhor. Muito obrigado. Nós te pedimos, pelo santo nome de Jesus. Amém. Beijo para vocês, boa semana a todos. Até semana que vem e lembrem do nosso evento no dia 15. Amém, Beijo. amém. Beijo, beijos. Bom dia. Boa semana a Boa todos. semana.